Tempo agora para Paulo Marques, Presidente do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. Senhor Presidente, senhores deputados, muito obrigado. Nós não contestamos o direito das empresas a reestruturarem-se. O que nós queremos é que estes eventuais processos tenham o envolvimento dos sindicatos desde o início, que haja uma suspensão imediata destes processos encapotados, que haja uma substituição de despedimentos e das alegadas rescisões por mútuo acordo, por reformas antecipadas, por processos genuínos de mútuo acordo e uma particular atenção aos casos sociais. Isto para responder às vossas questões. E sejam consideradas todas as hipóteses de reconversão profissional. E, nomeadamente, isso vai obrigará a manter estruturas regionais, caso contrário, o encerramento de um balcão significa que a única hipótese que o trabalhador tem é deslocalizar-se várias centenas de quilómetros para Lisboa e, eventualmente, para o Porto. E é preciso que as atividades em regime de outsourcing ou em trabalho temporário sejam realizadas por bancários. E quando os bancos têm funções de caixa já a ser prestadas por serviços externos, por empresas externas, está tudo dito. Estas exigências constam do comunicado conjunto do início do mês destes sindicatos. Relembrar que estes processos do Banco Santander e do Milénio são uma negação de tudo isto, uma negação pela rapidez, pela intensidade e pela não participação dos representantes dos trabalhadores e pela ausência de responsabilidade social, dizia aqui a deputada Lina, a doutora Lina, que as grandes e lucrativas empresas deveriam ter. Deveriam ser um farol para toda a economia, porque há milhares de pequenas empresas dos setores de acolhimento, do turismo, da restauração, que têm aguentado. Têm aguentado os seus níveis de emprego com uma resiliência e um sentido social digno de realçar. Não tem sentido que empresas gigantes, muito bem geridas, muito profissionais, com níveis de eficiência e capitalização crescentes, para responder às perguntas do Dr. Sá, estejam a encetar processos ou arrepio do que a moral e a lei deveriam impor. Esta sociedade portuguesa foi solidária quando foi preciso. O Banco Milénio BCP teve os cocos e teve vários anos para pagar. Não teve 9 semanas para decidir e para devolver os cocos à sociedade, como agora parece querer impor aos seus trabalhadores. Ou ainda, como disse o Dr. Duarte, quando a sociedade respeitou os contratos de swap, mesmo ruinosos e feitos com incautos gestores da coisa pública. Mas vamos ao elefante na sala. E é importante dizer-se que a União dos Sindicatos Independentes, a União Geral dos Trabalhadores e a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses estão de acordo em várias coisas, mas numa delas importante, que é necessário repor os valores das indenizações aos níveis da pré-troika, que é necessário alterar os números 4 e o número 5 do artigo 366 do Código de Trabalho, com a sua nefasta presunção legal de aceitação, enfim, ou não impugnação do despedimento coletivo em virtude do recebimento da compensação. Pela opinião unânime das 3 centrais sindicais, não se trata de uma questão ideológica, mas tão somente de repor níveis mínimos de dignidade dos trabalhadores portugueses e da pessoa humana. Percebemos mal que não haja uma unanimidade dos partidos com assento parlamentar sobre este tema. Por fim, vale a pena dizer que, contrariamente ao que fez o governo espanhol, por aqui não ouvimos, nem sabemos nada sobre a atuação do governo português, apesar de já nos ter recebido, enfim, ter tido imensas interações. Estranhamos, pois que na Cimeira do Porto, Pedro Sánchez, primeiro, e Yolanda Dias, Ministra do Trabalho, poucos minutos depois, e no dia seguinte, Nádia Calvinho, Vice-Presidente com a Coordenação Económica, avisaram sonoramente os banqueiros espanhóis cujos zeros, pedimentos de regulação de empregos, eram inaceitáveis nos moldes que estavam propostos. E vamos só recordar, estes zeros propõem compensações, ou propunham compensações muito superiores aos trabalhadores espanhóis do que está a ser feito em Portugal, e processos pela sua densidade e intensidade, cerca de metade do que aqui é apresentado. Isto nós ouvimos Pedro Sánchez, na cidade do Porto. Sobre o assédio moral, enfim, acho que a única conclusão que podemos tirar é que é necessário densificar a lei, aumentar a moldura penal, facilitar a prova e a proteção dos denunciantes. Esta Assembleia deu um passo decisivo há 4 anos atrás, mas ficaram pontas soltas, como aqui se percebe. Sobre a concertação, os meus colegas disseram tudo, mas só recordar, e acho que temos tudo para poder decidir e ajuizar, a similitude dos argumentos, a similitude da temporalidade quando estes processos são feitos, a intensidade, a assessoria comum e as minutas que são propostas aos trabalhadores são demasiadas coincidências para não suscitar uma interrogação. A ACT teve mais de uma centena de intervenções no Banco Santander Tota só este ano.
era importante termos a visibilidade sobre a sua atuação, sobre as coimas, etc. Mas vale a pena recordar, desculpem, o elefante na sala. A ACT fiscaliza a lei que a Assembleia da República aprova. Importa alterar o Código de Trabalho e impedir a utilização abusiva e desproporcionada do despedimento coletivo, a que o anúncio de despedimentos coletivos se torne uma arma de assédio moral, forçando os trabalhadores a supostas RMAs. Como nós dissemos, e como já disse o meu colega Mário Mourão também, os resultados estão em crescendo, os níveis de rendibilidade são interessantes, os níveis de eficiência são fabulosos e, portanto, o tema não cola. Repito, está na mão desta Assembleia da República, está na mão dos representantes do povo, ouvirem o povo, ouvirem estes sindicatos, ouvirem uníssono as 3 centrais sindicais que não têm dúvidas sobre esta matéria. Portanto, percebemos mal que haja quem não tenha percebido isso, percebemos mal que haja uma omissão legislativa. Minhas senhoras e meus senhores, é tempo de agir, ou então ficaremos a lamentar que nos tornamos num país com um padrão terceiro-mundista, uns poucos muito ricos e uma classe pobre imensa e em crescendo. Muito obrigado. Muito obrigado.